Então estamos em mais um episódio de Mike Billings Consulting Services, desta vez com o Ricardo Campos. Olá Ricardo, tudo bem? Olá Miguel, obrigado. Olha, obrigado por aceitares o convite, porque eu sei que tu recentemente compraste uma casa e fizeste muito bem e acredito que estejas feliz e contente, não é? Acho que sim, para já. É. E comprar uma casa é sempre mais do que uma questão financeira, também é uma questão emocional, uma questão de segurança. E tu também tens, se calhar, histórias engraçadas para contar e nós vamos falar um bocado sobre elas. Houve um podcast onde eu disse que comprar casa era financeiramente errado na maior parte das vezes. E as pessoas dizem sempre uma coisa que tu, se calhar, também já disseste, mas pelo menos certeza que ouviste. Que é, se eu estou a pagar uma renda, porquê é que não pago para o banco e fica para mim? Não é essa cena que o pessoal diz? Sim, é o mais comum. É o mais comum. Então, pelo menos estou a pagar uma coisa que vai ser minha. Isso. Pronto. E no ponto de vista de um investidor, que há aqui uma coisa muito distinta, que é, eu quero que as pessoas percebam que existe o ser um utilizador e existe o ser um investidor. São coisas distintas e nós temos que separar as duas pessoas. Porque repara, tu não podes... quando estás a fazer análise financeira não podes mostrar as duas, não é? Depois na tua decisão podes falar nisso, mas o que eu estou a falar é do ponto de vista de investidor. Ou seja, eu quero demonstrar na minha ótica, eu fiz aqui uma coisa rápida, gastei só para aí 1 hora, depois vamos afinar isto à medida que vamos tendo feedbacks das pessoas e depois eu até gostava de lançar este Excel e publicá-lo para o pessoal pôr as suas próprias definições e tirar a sua própria conclusão. E se houver críticas a este Excel a dizer, Miguel, esqueceste aquilo, esqueceste aquele outro, estás a esquecer, pronto, e vamos corrigindo, porque eu sou sincero, ainda não mostrei isto a ninguém, vai ser mesmo assim seco. Nesta divisão entre o que é ser um proprietário investidor e o que é ser neste caso uma pessoa utilizadora, por exemplo, Portugal é dos países do mundo que tem mais proprietários privados. Ou seja, Portugal e Holanda são os países do mundo com mais propriedade no retalho, nas pessoas normais. E há razões diferentes, nós depois poderemos falar. Na Holanda, basicamente, o Estado garante o pagamento, ou seja, se tu não pagares, o Estado garante o pagamento ao quem vendeu a casa e tu naturalmente ficas sem casa porque não pagaste, não é? E então isso cria, casas super caras, sempre aumentar de preço. Em Portugal há muitas outras razões, depois nós vamos falar. Mas eu se calhar começava por analisar este Excel. Tu deves estar curioso, Ricardo, não deves? Confesso que sim. Quando fizeste as tuas contas, o que é que te deu a ti? Eu estou curioso porque principalmente disseste que gastaste 1 hora. Sim. Eu, na minha análise ou nas minhas análises, gastei muitas horas e para não dizer muitas semanas, por isso desde logo aí fico curioso porque só demoraste 1 hora. Sim. Eu já demorei 1 hora porque eu já tenho muitas centenas ou milhares de horas na área financeira a fazer contas, não é? O que eu quero dizer é se valeu a pena fazer a minha análise. Valeu certamente, não aprendeste muita coisa? Aprendi, sem sombra de dúvidas. E é isso que importa. Repara, eu antes de chegar, eu consigo, estás a ver aquele gajo que vai arranjar qualquer coisa a uma casa e gasta 1 minuto e ganha muito dinheiro? Porquê? Porque ele já gastou o tempo todo a aprender. Lógico. Não é? Aqui é igual. Eu digo 1 hora... porque eu já todas as coisas que tu andaste a aprender eu já as aprendi anteriormente, percebes? Sim. E outras que se calhar tu desconheces. Mas aí que começávamos, depois vamos passar o Excel ali para a Siana. E o pessoal, muita gente solicitou, Miguel, explica o que é que queres dizer com isso? Eu quero comprar uma casa, o meu objetivo é comprar uma casa, estás a dizer que é um mau negócio? O pessoal que tem curiosidade. Pronto, e então eu quero demonstrar isso. Então eu comecei por exemplos... escolhi uma casa, um valor de casa que me pareceu legítimo, não sei se concordas, e um prazo também razoável. Ou seja, eu escolhi uma casa na ordem dos 230 mil euros e escolhi um prazo na ordem dos 35 anos. Acho que vai ser a maior parte das pessoas vai comprar nestas condições, não será? Se calhar alguns com 40 anos, outros
Sim, com 30. Mas regra geral parece-me que será aquilo que hoje em dia... Claro, tu vais comprar uma casa, se calhar no centro de Lisboa, este preço, não é? Lógico. Mas estamos a pôr um valor que eu acho que neste momento deverá ser o valor médio de uma casa nova, neste caso. Depois também vamos falar sobre a diferença entre as casas novas e as casas antigas, não é? Porque eu, por exemplo, não sei se tu concordas, eu tenho a certeza, já construí várias casas. E a diferença que existe entre uma casa feita agora e uma casa feita há 10 anos atrás é astronómica. Com certeza. Em termos de materiais, de interiores, de sistemas de eletricidade, tubos e tudo. Sim, eu aí desculpa interromper-te, foi uma das razões que pesou também na minha escolha. Okay. E apesar de não perceber nada de obras, eu sinceramente estou a contar com isso. Porque com essas mudanças, com essas diferenças, porque realmente nós olhamos vemos, na maior parte das casas que já têm, sei lá, vou dizer 20, 30 anos, é normal o português comum, por exemplo, sentir frio lá dentro. Pois, porque os isolamentos não existiam, não é? Eu espero, porque vou vendo, não é? À minha volta, hoje em dia, as construções novas espero que sejam diferentes. E são diferentes, tens aquela coisa do certificado energético, Exatamente. que te vai dar informação sobre a tua casa, qual é a qualidade que tem. Mas realmente uma das coisas que me faz confusão é mesmo isso, é ver apartamentos à venda com 20, 30 anos, por um valor igual ou até superior àquele que eu acabei de ver um apartamento com 20 anos, bastante mais caro, no mesmo sítio e bastante mais caro do que aquele no negócio em que eu meti. Exato. E penso, e às vezes vemos as fotos, ou surgem negócios e as pessoas propõem, Sim. e olhas para aquilo e dizes assim, realmente o apartamento está completamente remodelado por dentro, está bonito, parece novo. Mas depois há tudo aquilo que tu disseste, não é? As paredes, como é que são, as tubagens, os telhados. E depois começas a ter problema. Vamos imaginar teres uma casa de 20 ou 30 anos, arrebenta-te um tubo de água. Arrebenta-te a casa toda e a do teu vizinho em baixo. Sim, e depois às fachadas, aos elevadores, há tudo isso. Tu não tinhas aí, tu não sabias tipo histórias que eu acho que... Sim, eu tenho uma história particular porque é na casa da minha mãe, portanto por cima o apartamento estava à venda, o prédio tem, ora bem, deve ter pai 30 e muitos, 30 e muitos anos, está em bom estado, mas claro, olhas desde de fora, precisa de pintura neste momento e precisa de algumas reparações. Exato. E alguém que comprou um apartamento nesse prédio, não sei quanto é que gastou, mas eu acredito que tenha sido à volta dos 150, 1000 euros, não sei mesmo. E de repente, passados uns meses está lá a viver, é surpreendido com a necessidade e com o condomínio decidir que é preciso fazer obras e é preciso, e que a cada condomínio toca, sei lá, 10 mil euros, imagina, para fazer essas obras. Dinheiro, 10 mil euros. Para quem investiu 150 há uns meses e para quem de repente a prestação duplicou. E é isto importante as pessoas perceberem, quando tu compras um ativo novo, a quantidade de dinheiro que vais gastar na manutenção do ativo vai ser muito inferior ao facto de comprares um ativo com 10, 20, 30 anos. O pessoal muitas vezes fica iludido com o valor porque é mais barato, não sei o que é, mas não estão a equacionar a quantidade de dinheiro que vão ter que gastar a prazo, muito rapidamente. Mesma situação como um carro. Sim. Um carro, o pessoal diz, vou comprar um carro com muitos anos, não sei o que mais, mas depois vais ter problema todos os dias, não vais poder usar, vais ter que arranjá-lo, vais ter que mudar peças, vais ter... Sim, nesse caso, lá está, todos os outros condóminos, de uma maneira ou de outra, lá se arranjaram para disponibilizarem a verba que lhes tocava. Agora ouvir aquela família que tinha sido pais há pouco tempo. Pois é, já estão... Num ano, dizer assim, eu peço desculpa, mas a minha prestação duplicou nos últimos meses e agora eu tenho que, no prazo de 6 meses, disponibilizar mais 9 ou 10 mil euros. Próximo micro mais um bocadinho. É questão de... é questão de... Também a questão de ser proprietário também tem esse problema. Exatamente. Que é manutenções. Mas eu pus aqui um valor para as manutenções. Quando as rendas não é contigo, não é? É com rendas, eu acho que as rendas têm essa vantagem. Tem prejuízos e tem vantagens. E como ser proprietário também tens prejuízos e vantagens e nós vamos falar sobre isso, não é? Eu, por exemplo, pus aqui algumas vantagens. Por exemplo, do arrendamento. A ver se tu concordas. É mais fácil mudar de casa. Ou seja, maus vizinhos, mudança de emprego, divórcio, família que cresce, condições económicas que mudam, etc. Ou seja, é muito mais fácil mudar de casa. É muito mais versátil, quer dizer, tens uma flexibilidade enorme. Exatamente, podes-te adaptar. Desde logo pelo que tu disseste. Emprego, muda o emprego. E desde logo pelo que tu disseste, maus vizinhos. É uma coisa que me passa pela cabeça. E eu, por acaso, é uma coisa assustadora. Que pode realmente reduzir drasticamente a tua qualidade de vida. Já para não dizer também o valor da própria casa. E já não para dizer o valor da própria casa. Vantagens de arrendamento: podes sempre mudar para uma casa nova se encontrares e estiveres disposto a pagar o valor, não é? Que é uma vantagem. Eu, por exemplo, durante a minha vida mudei de casa em média de 3 em 3 anos. Durante a minha vida toda. Já estive em 10 casas diferentes, acho eu.
às vezes até menos. Claro que eu acho que te habituas. Há pessoas que não gostam e tal. Eu gosto de novo, gosto da experiência, gosto da cena, dá trabalho, como tudo dá trabalho. Tens liquidez imediata, porque os teus ativos não estão num ativo fixo, portanto tu tens o dinheiro. Depois vou explicar o que isto quer dizer. Tens mais liberdade. Eu acho que tens que aceitar esta. Sim, acho que desde logo também o comprometimento é menor. Não é? E a partir daí tu também sentes que, não quero ser mal interpretado, mas és sempre dono da tua vida, enquanto que com a casa vai sempre prender de alguma maneira. Mas é curioso tu dizes isso, porque tu estás a dizer que ter casa, normalmente as pessoas dizem que querem conquistar a cena da casa para te sentirem com menos ansiedade, mas ficas menos dono da tua vida. É um bocado verdade, eu acho que sim, e contra mim falo, não é? Não, mas repara, porque há vantagens também, não, estamos aqui a falar das vantagens do arrendamento. É financeiramente mais interessante. Eu aqui vou manifestar o que é que eu quero dizer com isto. Se tiveres disciplina para investir, rapidamente chegará o momento em que já não pagas arrendamento. Também vou explicar o que isto quer dizer. E se investires continuamente, em 15 a 20 anos podes ter dinheiro suficiente para comprar uma casa nova a pronto e não ter ao parque. Noutra situação, se calhar demora-te 30 anos ou uma coisa assim, se tu andas mais rápido. Desvantagens do arrendamento: a ansiedade por ter de encontrar uma casa nova muitas vezes, ou seja, o contrato está a acabar, não é? Que basicamente é isto, ou seja, tens que mudar de casa de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, não é? Sim, eu acho que esta é uma questão, pelo menos a mim pesou-me, porque em determinada fase, se calhar agora já não tanto, mas há um ano, 2, houve muitos senhorios por serem um aumento de renda. Os preços subiram, complicado, e houve muitos também, e aconteceu com pessoas próximas de mim, a pedirem o apartamento porque o queriam ocupar, ou porque o queriam arrendar a outra pessoa, ou porque o queriam vender, e as pessoas tiveram que de um dia para o outro, mas 30 dias, 60 dias, não sei, depende dos contratos de arrendamento, terem que encontrar uma solução. Houve senhorios, particularmente Porto, Lisboa, a quererem o apartamento para alojamento local. Ou alojamento local. Houve muita gente a passar por isso. Sim. E eu acho que isto é uma desvantagem, porque realmente se és uma pessoa que prezas a estabilidade, sabes que neste regime não é algo... Tens de ter mais flexibilidade. Mas... Algumas coisas que podem ajudar, por exemplo, o facto de estar sempre no mercado. Você está sempre atento, porque as melhores casas nunca estão na internet. Isso 200% de acordo. As melhores casas nem chegam à internet. Não é? Tu tens que falar com várias pessoas: olha, eu quero uma casa, eu estou no mercado, ando à procura, e tens que estar no mercado sempre. Não sei se as pessoas têm noção disso, mas essa foi das primeiras conclusões que eu tirei. Porque o pessoal às vezes me diz: Miguel, não há casas. Onde é que estás a ver? Na internet? Tu és idiota. Andas a ver casas na net? Mas isso é verdade. A internet só chega o refugo, meu. Mas isso é verdade. Quando eu comecei à procura de casa, fui falar com falei com este, com aquele, muitas pessoas ligadas a essa área. E de repente, passado nem 2 dias, toca o telefone ou recebi uma mensagem no WhatsApp, já não sei, tenho aquilo que procuras. Bem, tenho aquilo que procuras, desde logo é aquilo que qualquer consultor imobiliário diz, não é? Mas a verdade é isso mesmo. Abri aquilo e disse: interessante. É isto. Verdade. Onde é que fica? É mesmo no sítio onde eu queria. E depois dizia assim, dizia o preço, e dizia completamente mobilada, bem mobilada, cozinha equipada. Ou seja, uma coisa que tu nunca verias na internet. Não, eu olhei para aquilo, atenção, o anúncio ia para a internet. Claro que ia. Não, ele mandou-me um anúncio, só não estava publicado. Exato. E eu disse: mas é assim tão difícil? Tipo, ok, é esta mesmo. E então a pessoa disse-me: pá, se quiseres ir ver. É isso mesmo. Isso mesmo. Depois ele vai para o online. Não sei se devia estar a dizer aqui isto, mas a verdade é que foi isto que aconteceu. E quando falamos com o proprietário, eu fiquei com a sensação, disse à minha mulher: mas é assim tão difícil? Então, quer dizer, em 2 dias apareceu isto. Depois o negócio não se proporcionou. Mas essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Exato. E depois também, por exemplo, todas as minhas experiências de comprar é muito nessa situação, exatamente como tu disseste, e depois é muito rápido. Porque tu primeiro tens que andar no mercado 6 meses, 1 ano, 2 anos a procurar, a compreender tudo o que existe no mercado. Tu conheces o bairro A, o bairro B, o bairro C. Tu tens que dominar as cenas todas, percebes? Eu quando quero comprar num sítio, começo a investigar muito antes, depois vou visitar, vou falar com pessoas e não sei mais. Isto é um processo que demora. E para as pessoas onde isto é a compra mais importante da vida delas, que vai condicionar tanto tempo e tanta energia, vale a pena investir 1 ou 2 anos, não é preciso pressa. E há-nos conhecimento de perceber como é que as coisas funcionam. E as pessoas muitas vezes dizem: não há casas, tem que comprar agora. Calma, meu, as casas vão aparecer, isto aqui não é o fim do mundo, sempre houve casas e agora também vão construir. Mas acho que é um bocado isso que estavas a dizer, ansiedade. Eu acho que cria muita ansiedade, mas eu acho que aquilo que estavas a dizer, os melhores negócios não são na internet. Não são na internet. Deixa-me só dizer uma coisa, na questão da ansiedade, para tu continuar o teu raciocínio.
Tu devias ir para o mercado de trabalho e dizer assim: eu só posso decidir, o mercado de casa assim, eu só posso decidir daqui a 2 anos. É a primeira coisa. E tu dizias, o que é que estavas a dizer? Desculpa, que eu interrompi. Não estava a dizer que eu concordo com o que disseste, que é os melhores negócios não estão na internet, ou as melhores casas não estão na internet, mas eu acho que muita da ansiedade das pessoas é precisamente isso, que é a dificuldade em tu encontrares uma solução, ou teres acesso a uma solução. Estou com muita pressa. Porque muitas das vezes e eu tinha recentemente esta conversa, que é, às vezes vem a ideia, mas será que esta é a casa que queremos? Será que vamos gostar? Será que os vizinhos vão ser agradáveis? Será que para os nossos locais de trabalho vai ser vantajoso onde estamos a viver? E eu pensava assim, ok, o trabalho que estudei eu espero que dure uns anos, eu ficar lá, mas... Exato. Muitas vezes também fazes esse raciocínio que tu fizeste. Às vezes dedicas tanta energia, será que, quanto tempo eu vou ficar aqui? É isso, mas depois havia uma questão que eu pensava, que é, se a vida me correr bem, Deus queira que sim, se calhar eu poderei estar a pensar que gostava de ter uma vivenda com um bocadinho de jardim. Agora, é diferente nós tomarmos ou fazermos essa pesquisa, como tu disseste, demorar 1 ano ou 2, estando confortável no sítio onde estás, e eu pessoalmente não estava confortável porque estava num T1, de repente somos 2 a morar naquele, passamos a ser 2 naquele T1, em breve gostaríamos que fôssemos 3, mas, ou seja, eu tinha mesmo que mudar. É diferente, estás confortável e diz assim, não, agora eu quero comprar uma casa ali. Claro que é diferente. Ali, mas agora vou procurar durante este ano, ou assim. Mas tens que pensar um bocado com antecedência, dizer, imagina, eu quero comprar uma casa daqui a 5 anos, começa a aprender agora. Não vais daqui a 5 anos começar a procurar, começas a aprender agora, começas a investigar, começas a dominar. Não tens dinheiro para comprar, não tens condições, não importa, estás a aprender. Sim, esse é outro problema. Esse é outro problema que eu acho que, e contra mim falo, quando abracei este projeto, quando decidi que ia para a frente, eu descobri que não percebi nada disto. Eu não sou de uma área financeira, nunca gostei de números, por assim dizer. Gosto de números noutra vertente, mas olhei para isto e pensei, eu não percebo nada disto. Euribor, taxas, spreads, TAEG, zero. Ou seja, e aí eu senti mesmo, desde logo uma coisa, que acho que é pena que isto não nos seja ensinado, que nós tenhamos que descobrir isto. Acho que este é o tipo de conteúdo... Devia ser ensinado na escola. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que eu também acho que sim. Coisas como ciência política ou nutrição ou primeiros socorros, eu acho que isso devia fazer parte do programa escolar. Agora, chegas a este ponto e dás contigo a dizer, eu não percebo nada. Exato. E começas a falar com os bancos e pensas, eu não percebo mesmo nada. Mas está tudo na internet e tudo é fácil de aprender. Sim. Eu diria que outra desvantagem é que se fizeres obras, tens que refazer quando fores embora de um arrendamento, tens menos flexibilidade, é uma chatice. A vantagem do arrendamento também é, se aquilo der merda, tu ligas ao senhor e faz favor, como é que é? Você não arranja isto, eu não pago. É assim que funciona, não é? Vantagens do proprietário, mais estabilidade, podes ficar na mesma casa o tempo que quiseres, enquanto pagares. Podes fazer as obras que quiseres e fica no ativo, é uma coisa positiva. Imagina, mudas o chão, arranjas o cão, é melhor, não perdes o dinheiro todo, não é? Se vendes a casa, podes voltar e revestir e não pagar imposto, ou seja, aqui em Portugal não pagas imposto sobre as mais-valias. No que eu estou a dizer, quando produzes liquidez, se vendes as ações, para um investimento mais interessante que existe é comprar ações na América, se fizeres isso e venderes, tens de pagar mais-valias, não é? E eu isto por acaso não pus aqui no fecheiro, mas depois vemos. Em caso de morte de uma das pessoas, a casa pode ficar paga, porque és obrigado a ter um seguro. Também podes fazer um seguro noutras condições, mas normalmente as pessoas não fazem, aqui na casa são obrigadas a fazer, e está no custo que eu coloquei. Qual é a desvantagem de ser proprietário, não é? Ser obrigado a vender numa altura má, porque há alturas boas e alturas más. Imagina, tens de vender na altura má, podes ficar o chamado underwater, que é menos abaixo do preço que se calhar compraste, também pode acontecer. Razões, divórcio, desemprego, novas oportunidades, coisas assim. A ansiedade por ter que pagar uma dívida muito grande também é chunga, não é? Acho que é uma coisa bastante peso, importante. É um peso que depende da maneira como encaras a vida, acho eu. Mas eu olho para mim. Em todas as circunstâncias. É inevitável que se tu assumes um compromisso, neste caso, sei lá, de 150 mil euros ou o que for, sabes que vais ter que carregar às costas. Lógico. Por isso... O investimento pode correr mal e tem um grande impacto na vida dessa pessoa. Que é, uma coisa é investir com dívida, outra coisa é investir com capital próprio. O impacto que tem é diferente, não é? A tua casa envelhece,
as novas casas são melhores em termos de tecnologia, matérias e isolamentos, ou seja, tu aqui ou começas a meter mais dinheiro ou ela vai ficando velha, que é normal, tu também a podes vender a caminho e depois comprar uma nova, não é? Uma dívida que deve ser paga em 35 anos pode se tornar uma prisão, nós já falamos sobre isto, não é? Em caso de problemas graves de construção, desastres ambientais, etc., pode originar muitos problemas e a seguradora pode até nem querer participar na resolução. Sim, e já agora, porque também me apercebi disso, há muitos tipos de seguros, não é? E às vezes aparecem seguros com um preço, estou a falar de multirriscos neste caso, mais barato. É mais barato, fixe, é só isto por mês. E depois aparecem as franquias. Exato. Por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas não olham para aquilo. Franquias de que tamanho? Eu por acaso tive o cuidado, porque, pronto, lá está, é assim que eu acho que deve ser e gosto de viver assim, de pedir sem franquia. Okay. Mas vi 150, vi 200 euros. Okay. Também não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Mas na minha ótica eu pensava assim, se me acontecer aqui qualquer coisa, imagina, que sejam 300 euros. Se tiver uma franquia de 120, já vou ter que pagar. Enquanto que por mais 2 euros por mês ou assim, eu conseguia ter franquia zero. Sentes-te mais estável? Sim, mas aparece menos surpresas. Mas é isso. Porque o seguro é isto, atenção, o seguro é sempre mais caro, só que dá-te estabilidade. Meu pai costumava dizer que os seguros são caros até precisares deles. E ele tem razão, mas a questão é esta. Nós temos que perceber que a companhia de seguros é uma empresa que vive do lucro. Claro. É assim que funciona. Portanto, ela equaciona qual é o risco, em cima do risco mete a sua margem operacional, não é? O que é que acontece? Acontece que se tu disseres não, eu não quero seguradora, tu só pagas o risco. O que é que quer dizer como pagas? Se correr mal vais ter que ter o dinheiro. Claro. Portanto, as seguradoras são super, super interessantes quando tu tens que partilhar o risco com muitas pessoas. Por exemplo, vamos imaginar, precisas de um seguro para o teu telemóvel? Se calhar não precisas, porque se calhar tens dinheiro para comprar um novo, quando ele estragar. Precisas de um seguro para comprar para a tua casa? Se calhar precisas, porque arruina a tua vida se... Claro. Estás a perceber? Estás a perceber a diferença? Sim, o que eu acho é que depende muito, lá está, mais uma vez, da maneira como tu encaras isto. Há pessoal que diz assim, isto não vai acontecer. Mas nós podemos encarar, mas eu estou a falar da forma factual em termos de financeiro. É impossível que valha a pena ter um seguro em relação a não ter seguro. Okay. Porquê que é impossível? Porque senão a seguradora não conseguia ter margem de lucro. Okay. Percebes o esquema? Percebo, não tinha pensado por esse prisma, mas faz sentido. O pessoal não pode dizer o seguro é bom em si mesmo. Não, o seguro é sempre mais caro. Sim. Porque a seguradora não te dá dinheiro quando estraga a casa. Claro. A seguradora pega no dinheiro que já se foi colocado lá e entrega-te quando estraga a casa. Sim. Por isso é que as seguradoras têm regras muito específicas de quantidade de capital, onde é que podem investir o capital, quais são as regras todas. Aquilo é tudo muito regulado. Mas basicamente a regra de ouro é esta: se o desastre impactar a tua vida significativamente, tens de ter um seguro. Sim. Se não impactar nada e tu disseres, se eu perder isto tudo não faz diferença nenhuma, fica-te mais barato não ter seguro. Sim, agora, imagina, também depende. Tenho o seguro contra todos os riscos. Se calhar num carro, se calhar tu vais estacionar onde quiseres, porque queres lá saber. Exato. Não é? Mas fica mais caro. E pronto, são coisas. Depois também podemos falar sobre o seguro. Depois é mais caro que arrendar, isto já disse lá em cima. A rentabilidade da habitação é 1,1% ao ano, ou seja, é muito baixa. E depois também já vamos falar sobre isto. Eu se calhar passava então para coisas concretas. Então pus um prazo de 35 anos, Euribor 3,14. O que é Euribor? É o custo do dinheiro. Isto é regulado pelo Banco Central e o objetivo, no caso da Europa, é o Banco Central Europeu, nos casos dos Estados Unidos é o Federal Reserve, no caso do Bank of England, na Inglaterra, Bank of Japan, no Japão. E eles basicamente, o sistema monetário é muito difícil de explicar aqui o que é, mas basicamente é assim: quando a economia está a produzir muita inflação e está muito quente e não há estabilidade do preço, eles sobem Euribor. Quando há estabilidade do preço, eles querem estimular a economia, baixa Euribor. Tão simples como isso. Pronto, nós agora, como vocês sabem, temos inflação e as Euribors começaram a disparar. Não podemos nunca olhar para estes momentos específicos. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, o que é Euribor 3 meses, 6 meses, 12 meses? É um bocado irrelevante para as pessoas. Basicamente 12 meses dá-te mais estabilidade, elas depois vão ficar todas mais ou menos igual. 6 meses significa que o teu seguro, o crédito muda de 6 em 6 meses. 3 meses significa que ele muda de 3 em 3 meses, atualiza de 3 em 3 meses. Mas no fim vai dar tudo mais ou menos a mesma coisa. Não há cá ganhos e perdas, ninguém sabe o que vai acontecer. O spread é o dinheiro que o banco ganha, literalmente, entre aspas, porque o banco pode ganhar dinheiro em muitos outros sítios, não é? E tu passaste por essas experiências também, sim. não é? Eu acho que, por norma, nós olhamos para o spread, pronto, para perceber.
E o spread é irrelevante nas contas, praticamente. É isso que eu ia dizer, se bem que não é o melhor indicador, não é? Não. Aliás, não é nada significativo a comparar com, por exemplo, a TAEG, que é o custo total da operação, não está tudo, porque eu já vou explicar. Reparem que é 5.4, quanto no spread é 0.8. Tu pensas que vais pagar 0.8? Não, tu vais pagar 5.4. Exatamente. Mas lá está. Mas é algo que ao bocado estavas a dizer que os bancos vão buscar muito do lado, não é? E uma das primeiras dificuldades é precisamente essa. Tu não consegues, ou uma pessoa mais leiga, portanto, ou tem dificuldade em comparar propostas, por exemplo, porque elas variam no prazo e desde logo aí a mensalidade também vai variar. Elas variam no spread, elas variam em muito sítio. Mas a questão também está um bocado por aí, perceber. A primeira coisa eu acho que é se faz sentido ficares com o crédito no mesmo banco onde estás a trabalhar ou noutro. Pessoalmente, eu acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que tu deves explorar todos os bancos e ver quem está a melhor condição. Eu senti que os bancos, não aquele onde eu sempre estive, tinham melhores propostas do que o banco onde eu tinha, independentemente do banco onde eu estivesse. Porque se calhar querem um cliente novo. Pronto, era aí que eu queria chegar. E eles dizem assim, se calhar vou poupar aqui em publicidade. Mais vale dar ao cliente. É possível, eu acho que é muito por aí agora. Não sei se é mesmo por aí, mas acho que sim. As pessoas sentem-se muito fiéis às instituições bancárias. Não sentas muito fiel porque eles também não são fiéis contigo. Sim, isso é um bocado verdade, é isso. É? Eu lembro quando contactei o meu banco e me apresentaram e olhei, comparei com as propostas que tinha e disse, não faz qualquer sentido. E disse ao gestor de conta, olha, isto nem se aproxima das outras. Pronto, claro. E a resposta foi, ok, pronto, lamento. Claro, o pessoal tem que perceber que amigos, negócios à parte. Sempre, ok? É uma coisa importante, meterem isso na cabeça. Portanto, o pessoal pode ter os spreads mais baixos, mas depois vão-te ganhar dinheiro no seguro de saúde, ou ganhar dinheiro no seguro de multirriscos, ou vão-te pedir para comprar um frigorífico. Sim, é isso. É verdade. Estamos a brincar, mas isto aconteceu comigo. Isto aconteceu comigo. Como é que foi? Porque um dos bancos, que por acaso era aquele em que eu achava que até as condições eram mais vantajosas e até era um banco sólido, isso vale o que vale, eu sei. Mas no meio das propostas apareceu lá um seguro, um spread até ligeiramente mais baixo do que esse, não muito, mas ligeiramente mais baixo. Só que para teres aquele spread tu tinhas de ter determinadas condições. Tinhas que ter o seguro de vida dentro de portas, ou seja, por uma seguradora com quem o banco trabalhava, que legalmente isso nem é permitido, mas eles jogam com ok, não te estou a obrigar, se queres este spread, isto é uma campanha, tens de ter estas condições. E havia essa questão do tens de ter o seguro, e isso dava uma mensalidade, dá uma diferença ao fim do mês 40 e muitos euros, quase 50 euros. Uma diferença grande, muito grande. Depois tinhas que ter um cartão de crédito. Pois, e depois essas coisas, por exemplo, há bancos que são mais agressivos do que outros, eu já disse, e há bancos muito bem geridos e muito comercialmente agressivos. Um deles é o Santander, em Portugal. Eu acho que é um banco bastante agressivo. Por acaso era o Santander? Por acaso era? Era o Santander? Os que eu conheço são mais agressivos. Gosto de bancos assim mais simples, mais... Mas eles tinham para fazer este tipo de atividades, porque há outras atividades e que o Santander é espetacular. Ou seja, cada banco depende do que tu queres, porque repara. Mas eles eram agressivos, eu concordo contigo. Não, eles são agressivos, mas repara, e há outros bancos, vamos falar concretamente do Santander, toda a gente tem a sua agressividade comercial, mas uma coisa que eu vejo é que às vezes eles dizem a taxa, o spread é 13,5%, mas tu compres isto tudo é só meio. Mas se tu falhas aquela cena durante 3 meses tens de pagar 3% de spread, e tu fores fazer as contas que se falhares uma vez, quanto dinheiro é que gastas, se calhar gastas mais 1.000 euros em 3 meses. Não, e a história do frigorífico é um bocado essa, é que é de género, obriga-te a fazer os seguros, mas pensa bem e tal, porque tu tens aqui uma oferta boa, nós damos-te 1.000 euros para tu gastares numa determinada oferta. Temos um pacote de ofertas e tu podes gastar à vontade os 1.000 euros. E aquilo ao início, claro, pronto, soa-me bem, mas depois de repente fez-me assim, e se eu não precisar? O que é que eu vou fazer aos 1.000 euros? Pois, não é? E depois será que os 1.000 euros é mesmo 1.000 euros ou 500 euros? Já era a segunda o frigorífico se calhar custou o dobro logo. Exatamente. É tudo, o pessoal tem que fazer contas até o fim. Depois nós temos, por exemplo, seguros e custos de compra. Eu pus 1.44, que foi a diferença entre a TAN e a TAEG, para simular basicamente, dá 1.4. Só para o pessoal ter a ideia que os seguros e os custos de compra são muito superiores ao spread. É importante perceber isto, não é? Ou seja, muitas vezes as comissões, as comissõezinhas e as coisinhas pequenas e os seguros, na realidade, é o dobro praticamente do spread. Depois tens manutenção de casa. Eu pus 1%. Eu acho que é muito razoável e é muito baixo. Eu acho que com 1% tu não consegues manter a casa no nível standard de casas modernas.
Ele vai degenerando, é a minha opinião. Ou seja, uma casa de 150 mil euros, tens 1.500 euros por mês por ano para gastar em obras. Não te esqueças que se calhar passado 15 anos tens de gastar 10. Exato, Ou seja, tu tens, aquilo nos primeiros anos não pagas nada, mas depois começa a aparecer o elevador do condomínio que foi à vida e não sei o que mais, o capoto, e depois eu tive aqui um problema no chão porque tive uma umidade e não sei o que mais. Tudo custa dinheiro. Pronto, eu pus 1%. O IMI, eu não sou especialista nisto, depois alguém me vai poder ajudar. Eu pus uma média de 0,35. Parece que já não existe isenção para quem compra casa nova. É correto? Eu não tenho certeza, por acaso é o ponto que me falta explorar, porque aqui lá está. A decisão está tomada, com sem IMI a carregar com ela. Agora, eu acho também que existe, não é significativo. mas eu acho que existe só que por um período muito mais baixo. Antigamente acho que eram 15 anos. Mas houve uma redução no prazo. Eu acho que depende também do VPT. E do valor da compra também. Se o VPT, que é o valor patrimonial da casa, que é analisado pelas finanças, for superior a 125 mil euros, não tens isenção. Se for baixo, tens isenção. Mas a média havia 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, eu pus 0.35 e não é muito significativo, nós já vamos ver. Depois a entrada é 10%, é o mínimo por lei, não é? Tens que ter este dinheirinho. Comissões e custos de venda. Com esta não te lembravas de certeza. Não. Porque quando quiseres ir embora, se queres olhar isto do ponto de vista de investimento, tu tens que olhar a entrada e a saída. Sempre. E na saída tu tens custos também. Então tu tens que saber quanto é que é o valor que a casa vai valer. Por exemplo, eu fiz aqui uma estimativa de 15 anos. Porque eu presumo que provavelmente daqui a 15 anos as pessoas já têm a sua casa, se calhar a vida melhorou, têm uma condição melhor, querem ir para uma vivenda, querem vender esta casa e comprar outra. Ou comprar uma mais moderna, ou comprar um sítio melhor, porque a vida tem uma tendência a melhorar se tu fores estável e trabalhador, não é? És mais profissional, tens mais experiência, ganhas mais dinheiro, a tua esposa também, e vocês conseguem comprar uma coisa melhor. Portanto, eu pus 15 anos para usar a casa durante 15 anos e passado 15 anos vendes. Parece-me também razoável, não parece? Sim, pronto. Não sei se é frequente isso acontecer, mas parece-me, pelo menos parece-me um bom plano. Eu pela internet estive a ver e parece-me que é mais ou menos a média. O pessoal vende mais ou menos com 15 anos. Há pessoas que vendem de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, 6, 7, e há outros que vendem com 30, não é? Há outros que nunca vendem. Mas eu então pus 15 anos e as comissões e custos de venda eu estimei 5%. Tem a ver com comissões que pagas a quem te vende a casa. Tem a ver com às vezes tens que arranjar uma coisinha ali, uma coisa a colar, não sei o que mais, e pedem-te, se refizeres isto, não sei o que mais, e se calhar um descontito ali, 1 ou 2%, há sempre aquela coisinha. Eu pus 5%, é absolutamente razoável. Nos Estados Unidos é cerca de 8%, por exemplo. Eu aqui pus 5%. Tens o custo de amortização antecipada aos 15 anos, também não é significativo, é 0,5%, depois vemos quanto é que dá. Eu pus aqui a inflação 2%, mas eu vou tirar a inflação aqui das contas. A inflação confunde muitas pessoas. Por isso eu fiz as contas a falar só de caixa, dinheiro concreto. Claro que o dinheiro daqui a 15 anos vale muito menos, mas como eu estou a comparar like for like, não vai fazer diferença no fim. Alguém analisar isto financeiramente correto, que lhe importa é a rentabilidade anual. Para uma pessoa que vai comprar ou vai arrendar, isso não é muito importante. É mais o que queremos. O nosso objetivo aqui do exercício é comparar a realidade entre ter uma casa e arrendar uma casa. Comprar uma casa ou arrendar. Depois pus aqui alguns indicadores, que é a rentabilidade do S&P. A rentabilidade do S&P é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É o ativo mais seguro do planeta, assim, em termos de... E o mais rentável de sempre. Isto aqui, nos últimos 100 anos, acho que deu 10,8% de rentabilidade. Se descontares a inflação, acho que a rentabilidade dá mais ou menos 7,7%. Eu pus aqui 9,7%, descontei 2% da inflação para pôr assim valores mais razoáveis para não pôr a inflação dos 100 anos, pus uma inflação mais pequena dos últimos anos. A rentabilidade da habitação, também secular, tem que ser, é mais ou menos 3,1%. Descontei a inflação 2%, pronto, é 1,1%. Objetivamente, as pessoas acho que compreendem porque é que uma casa tem pouca rentabilidade. Tem pouca rentabilidade porque, em relação às empresas, o S&P basicamente é um sítio que tu podes comprar um index de S&P, não pagas comissões e tu compras um pedacinho de 500 empresas, das 500 empresas mais incríveis do mundo. Mas não é comprar para ver quanto é que está o valor amanhã. Aqui o objetivo é comprar no dia 1 e vender passado 15 anos. Nem olhas, nem espreitas. Porque na casa também não espreitas. Sim. Correto?
Quando investes na casa, não vais estar a ver quanto é que vale a tua casa a meio do caminho. Quando chegares lá, vais ver, não é? Que é igual. Porquê é que as casas têm menos rentabilidade do que as ações? É objetivamente fácil de compreender. A casa é um bem que se degenera, que não é um bem que produz valor. Exato. É um bem que é utilizado. É como se fosse um carro, como se fosse um barco, como se fosse um telemóvel. Tu desgastas o bem. É isso, acho que o gasto, não é? É uma coisa que vais gastar. Que vais gastar. As empresas não. As empresas são coisas onde tu investes para receber mais. É diferente. Ou seja, tu metes lá o dinheiro para pessoas inteligentes produzirem valor, para produzirem mais rentabilidade. Por isso é que as empresas, durante um século e meio, produziram uma rentabilidade muito maior que a habitação. Porque a habitação também tem muito capital, porque as pessoas misturam o que é ser proprietário e muitas vezes a rentabilidade é baixa. Mas não sei, as pessoas gostam daquela noçãozinha de verem a sua casa fisicamente e tocarem no tijolo. Estás a ver? É normal. Sim, a parte emocional, como também falamos. Aquela parte emocional de não, isto é real, isto aqui não sai. Mas isto também é uma vantagem. Se estiveres num país de merda, não sair é um problema. Sim. Percebes? Ou seja, se estiveres num país como Portugal, que destrói os senhorios, quando dás por ela tens rentabilidade negativa, perdeste dinheiro, porque não te deixam subir as rendas e não consegues tirar o teu inquilino que está a destruir casa de casa. Ou seja, tem todos esses problemas também. Portanto, eu pus anos de operação, pus 15. E aqui é uma coisa que podemos pôr uma amortização extra mensal, ou no outro lado é um investimento, se alguém se sentir-se confortável e quiser amortizar mais. Portanto, eu pus custo da casa 230 mil euros, o IMI dá 6 mil por ano, os emolumentos 225, imposto social 1800. Isto são coisas que tu pagas aqui quando compras a casa, não é? Isto também pagas quando compras a casa, mas também pagas quando alugas uma casa. Tens que dar 3 rendas à frente. Sim. Depois vais receber o dinheiro quando fores embora, mas também um custo de caixa. Eu nem adicionei aqui, no rendimento até fica em prejuízo. Eu até podia pôr mais estes 2.700 euros, até devia, até não devia, devo, porque eu esqueci-me. Ou seja, aqui no arrendamento do benefício eu tenho que pôr a entrada, que é o que é, este dinheiro não desaparece, tu vais voltar a reavê-lo no fim. No caso do banco, desaparece. Isto são comissões para o banco. Ok? Pronto, já está ali. Euros. Isto foi tudo feito assim às 3 pancadas. Pronto. Isto são os primeiros custos, aquelas primeiras comissões do início. As despesas pagas de uma vez, como eles do chamam. Início, exato. Custo de entrada são os tais 10%, dá 23 mil euros. Comissões e custos de venda são os tais 5%, 18.193 euros, que isto pagavas ao teu broker, não sei como é que se diz em português. Diário, não sei, não é intermediário. Corretor, não sei. Não sei o nome, como é que é. O empréstimo são 200 mil euros, que o banco te vai emprestar. A dívida são 15 anos. No passado 15 anos, eu pus ali a taxa de amortização, já vou explicar. Tu vais ter que pagar 145 mil euros. Custo de liquidação, como podemos ver, é 728 euros, não é residual. Desembolso inicial do capital, isto é muito importante. Isto é o dinheiro que tu precisas para iniciar. Tu vais gastar 225 mil euros para comprar uma casa de 320 mil euros no mínimo. Eu acho que isso é um conceito interessante. Tens hipótese. Porque quando se entra para este negócio, para esta ideia... Este negócio. Dizem, sim, é isso. Gosto disso. Porquê? Porque é um negócio. Estás a ser investidor. Mas dizem-te logo, precisas de 10%. E não. Pá, não precisas como de 10%. podemos aqui, não é 10%. Vamos fazer as contitas. Vamos dividir... Tu precisas dos 10%, não precisas só dos 10%. 13,57%. Isto é o mínimo. E eu estive a ver, tu deste-me, por exemplo, vários exemplos. Eu gostei muito. Tu és um gajo organizado. Se calhar por isso é que trabalhas na Prozio. Não é? E por isso é que tens subido de carreira e evoluindo. Eu acho que às vezes paga por isso, por ser organizado. Não, mas é bom organizar e tal. E dá aqui mais ou menos 14%. Eu posso puxar isto para a direita. Consigo ver. Ups, está aqui 13,6%. É o mínimo que precisas disto. Claro que pode variar. Sim. Numa casa mais barata até pode ser mais. Numa casa mais cara pode ser menos, porque os custos fixos, esses custos são mais ou menos fixos. Pronto. Mas as pessoas têm que contar com isto. Pronto, este valor é muito importante. Porquê? Porque tu tens que ter disto para comprar a casa. Isto é aqui que tudo começa. E a experiência que eu vou fazer agora, para ensinar às pessoas porque é que o Miguel nunca comprou uma casa a crédito, não é? Por
acaso até comprei, mas tinha que explicar de outra forma o que é que eu fiz, que mais uma vez foi movimentos financeiros muito inteligentes. Mas o que eu quero dizer é, porque é que eu vou manifestar aqui a minha tese, é que este dinheiro tu tens. Tu, se quiseres comprar uma casa de 320 mil euros, tens de ter 31.225 euros na conta, senão não compras casa nenhuma. Ok? Então o que é que eu fiz? Eu fiz aqui os 15 anos, ok? Isto é o quanto é que a casa vale no fim do primeiro ano. E então, o que é o valor de casa? A casa está a valorizar 3%. Agora, reparem como é engraçado. Tu compraste uma casa por 220, 230. Passado 15 anos, ela vale 363. Parece que ganhaste muito dinheiro, não parece? Parece. Pois, mas não é. Pois é. Porque tu terias que descontar a inflação. E se contares a inflação, já só dá 270 mil euros. Porque o que tu compravas aqui, o que compras aqui com 1000 euros no ano 1, não é o mesmo que compras no ano 15. Claro. As maçãs estão mais caras, o médico está mais caro e tu também ganhas mais ordenado. E quase certeza, porque se está tudo mais caro, a menos que haja uma coisa que se calhar vai acontecer, mas não quero ir por aí. É melhor não. É melhor não. Pronto, o que eu quero dizer é que as pessoas não se podem iludir só com estes valores. Mas eu, como disse, eu tirei a parte da inflação, mas comparar likes for likes, não vamos saber quanto é que isto vale. Vamos saber é melhor arrendar ou comprar, é a coisa que nos importa. Portanto, isto é a prestação que tu irias pagar como um empréstimo desse. Eu usei mesmo os documentos do banco, peguei nos documentos de um banco e fiz a prestação. Pedi uma simulação e deram-me isto. Ou seja, estava preparado se eu quisesse para assinar. Tu durante 15 anos tens de pagar 179.961 mil euros. Muita grana, hein? Amortização de capital. Isto é o capital que tu amortizas a tua dívida, porque o resto é seguros. Chamam-se coisas que tu não vais recuperar. A única coisa que tu recuperas é o capital. A única coisa que recuperas. E contamos com os seguros que não são iguais durante os 15 anos, não é? Sim, os também vão aumentando. Mas por exemplo, o que eu pus aqui, como eu ponho aqui a prestação e depois este lado eu ponho a amortização capital e ele está a fazer depuração dessa informação. Portanto, quanto mais velhos for, mas também tens menos dívida, tens um seguro mais caro, mas tens menos dívida, e eles normalizam isto para tu teres uma prestação sempre mensal igual, que é o que as pessoas procuram. Sim. As pessoas querem isto, não é? Depois o que é que eu pus? Isto é amortização extra, ou seja, tu vais conseguir amortizar em 15 anos 54.391 euros. É bom. Isto é mesmo equity, é dinheiro teu, não é? Depois, mas não vamos fazer as contas por aqui, eu já vou experimentar. Depois temos custo de manutenção. Isto é o mínimo de manutenção para manteres a casa, para poderes vendê-la a este preço aqui. Ok? É chunga, porque repara, o chunga disto é, se tens uma rentabilidade de 1% e a manutenção é 1%, exato, quanto é que ganhaste? Não me parece que tenhas ganho muito. Por acaso não. Mas continuando, por isso é que o Warren Buffett não é real estate, é ações. O gajo, nós olhamos para o gajo mais rico do mundo, o que é que ele fez a vida toda? Ações. Nada. E não é o único. Sim, há, sei lá, eu diria que 20% dos bilionários do mundo, a única coisa que fizeram foi comprar ações. Mas nada. É a única atividade que fizeram. Continuando. Em mim também não é assim significativo. Eu pus a aumentar o valor da casa, que é normal. Ele aos bocadinhos vai aumentando, vai se atualizando. Custo de manutenção também se vai atualizando ao valor da casa. Depois tens, porque as coisas ficam mais caras, não é? É normal. Custo de capital. Isto é o quê? Custo de capital é o custo de oportunidade, que é assim. A minha tese é esta. Tu és um investidor e, ponto 1, eu vou investir numa casa. E aparece outra pessoa ao lado que diz, não, eu vou pegar no dinheiro e vou comprar ações do S&P. E não vou fazer nada, nem vou cansar, porque na casa também quando compras não fazes nada. O capital trabalha para ti. Certo? Neste caso, então, eu meti o custo de capital no índice S&P. E nós aqui, tanto nas casas como nas ações, nós temos que olhar para imagina, 100 anos, porque nós não podemos fazer, ou tens uma tese de visão do futuro muito complexa e és especulador, ou olhas para o passado e dizes o que é que aconteceu nos últimos 100 anos e tomamos isso como referência. Foi essa referência que eu peguei. Então eu peguei nesta referência e multipliquei isto por a rentabilidade das ações. E neste caso multipliquei aqui, como podemos ver, pela rentabilidade com a inflação, porque a casa também vamos comparar com a inflação para esquecer a cena da inflação.
O que acontece? O que acontece é que se tu metes aqueles 31.225 euros em ações e fechares os olhos, passado 15 anos, tens uma grande probabilidade, igual à casa, não há diferença, porque os ativos, quando as casas aumentam de preço, as ações também, quando as casas baixam de preço, as ações também, está tudo ligado, não é? Isto é economia. Sim. Portanto, ficavas com 125 mil euros, 199. É incrível pensar como é que tu começas com 30 mil euros e acabas com 125, não é uma coisa incrível? É a coisa mais incrível e mais incompreendida pelas pessoas, chama-se juro composto. Faça a mínima ideia do que isso seja. Juro composto é 10% sobre 1000 euros. Quando depois fazes outra vez 10% sobre 1100 euros, é diferente. Okay. Quando depois fazes 10% sobre 1211 euros, é diferente. Okay. Ou seja, é como se faz uma curva diferente, não é uma coisa assim. Não é linear. Não é linear, é exponencial. Juro composto. Foi assim que eu fiz a Prozis. A Prozis foi o juro composto. Estás a ver? Mas queres explicar isso? É simples, imagina, eu comecei com o meu carro, não é? 25 mil euros. Ganhei 50% do return of capital no primeiro ano. Ou seja, eu ganhei, vamos imaginar, vou pegar aqui numa calculadora. Ou seja, uma coisa que eu consegui fazer foi... Espera, deixa-me pôr a calculadora aqui. Porque eu não quero que as pessoas vejam as minhas merdas. Eu não sei se tem ali alguma cena. Tenho que se calhar fazer aqui. Se quiser eu faço no telemóvel. Não, vou pegar aqui. Pronto, depois, se for preciso, se eu não gostar, apagamos estas cenas, ok? Ali do meu computador. Não gosto que vejam o meu computador. A parte do computador só vai para o ar se quisermos. Vai para o ar, mas estou a dizer, aquela cena em que... Depois vemos. Não sei se tem cenas privadas. Bom, já estás a ver aqui uma coisa, não é? Vamos imaginar, comecei com o 25 mil euros, eu consegui uma coisa que foi, sei lá, vamos imaginar return of capital de 5%, 50%, ou seja, tens 25 mil euros no primeiro ano e conseguiste transformar aqueles 25 mil euros em mais dinheiro. Neste caso, ganhaste 12.500 euros, 50%. Então, se eu te disser assim, em 15 anos... vou ganhar 50% por ano. Vais ver o número que vai dar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós aqui estamos a falar, consegues ver quantos milhões? Não consigo. Vou dividir por 1000. Okay. É mais fácil. Dá 10 milhões. Ou seja, tu começas com 10 mil, 25 mil euros, acabas com 10 milhões. Eu não meti mais dinheiro lá. Estás a ver o juro composto. Estás a ver o que é juro composto? Juro composto é o Warren Buffett. Juro composto. Incrível. O tempo. Quem começar a trabalhar com o juro composto com 15 anos vai ficar rico de certeza absoluta. Não tem hipótese. Esta parte não vinha no guião, não é? É extra para o pessoal. O quê? Esta parte não vinha no guião, é o extra para o pessoal. De como é que se multiplica? Não, na casa é igual. Repara aqui. Tu começas com 30 mil euros. Sim. Quando vais à conta, passado 15 anos, tens 121 mil euros. Então, isto é magia. É magia. Então o que acontece? Depois vamos fazer aqui simulações de reforço extra e depois há um resultado extra. Isto é o custo de capital sem inflação, ou seja, estes 125 mil euros na realidade valem só 95. Isto é muito importante para fazer contas, mas neste caso não é relevante. E depois aqui no arrendamento tens uma poupança fiscal que podes descontar no IRS, que eu acho que na habitação já não há também. Não tenho certeza, por acaso sei que isso estava a ser, ou melhor, era um dos pedidos ao governo. Mas acho que não estava. O que é que eu faço então no fim? No fim eu ponho aqui todos os pagamentos que tu fizeste como dono da tua casa. Vamos imaginar o desembolso da entrada do banco, o desembolso da prestação, o desembolso da manutenção, o desembolso do IMI, o desembolso da entrada, o desembolso do imposto de compra, o desembolso de venda, o desembolso da liquidação do empréstimo antecipado, o pagamento do empréstimo final que tens de pagar porque vendeste a casa. Isto é uma amortização que já vamos ver e tu gastaste em 15 anos 435 mil euros e 648. Não é gastaste, é desembolsaste. Sim. Que chama-se caixa, porque nós vamos comparar a caixa. Tu recebes, na venda da casa, 363 mil euros 586, que é a casa, quanto é que ela valorizou? 3% ao ano, 3.1, ok? É uma valorização, 3.1. Claro que nos últimos 2 anos assistimos a valorizações absurdas, claro. Mas como sabes é impossível isto voltar a continuar, senão ninguém tinha dinheiro para comprar uma casa. Já não tenho, já é bem difícil.
Portanto, recebimentos, vendes a casa por 363, resultado líquido 72 mil euros. Tu tens de pegar neste resultado líquido e dividir por 180 meses, que são 360 meses, ou lá o que é, que são 15 anos, basicamente. Que está aqui. São... É menos um bocadinho, né? Meses. Quantos? Não, estava a tentar fazer a conta. Dá 12 vezes 15, dá 120, 120 dá 180. Exato. 180, está aqui. Ou seja, o custo de habitação, tu repara, tu vendeste por não é? Tu vendeste por, qual é a diferencial entre este e este? Aqui? 230. Tu vendeste por 133 mil euros mais e gastaste 400 euros por mês. Mesmo assim é bom, 400 euros por mês é bom para viveres, não é? Não é porreiro? Nada, sim. Fogo. Uma renda de 400 euros não é boa? Seria. Seria? Isso, Hoje em dia encontrares uma renda. E tu quando fizeres, se tu comprares uma casa deste valor, nestas condições que dissemos aqui, tu tens uma renda, tens um custo de utilização da tua casa de 400 euros. Por isso é que as pessoas parece-lhes que é melhor ter uma casa do que arrendar. É por causa disto. Porque neste momento uma casa destas, quanto é que custaria? Uma casa de 230 mil euros de renda? Não faço ideia. Diz-me uma coisa, achas legítimo eu dizer que deves pagar na renda o mesmo da prestação? Ou seja, pagar por mês, vamos dividir isto, para quanto é que dá? Isto também vai a dividir por 180. 1000 euros por mês. Achas que é bom para uma casa destas? A nível de uma renda? De uma casa de 230 mil euros, 1000 euros parece porreiro. Eu acho que temos que olhar para isso de duas maneiras. Uma renda de 1000 euros ou uma renda... Já boa. E cara, se calhar, para a maioria dos portugueses. Esta é a verdade. Mas agora, também esta casa de 230 mil euros sim, também é cara. Agora não é? a questão, sim. Agora a questão que, se me perguntas da perspectiva do utilizador, parece uma renda boa. Da perspectiva do arrendatário, Sim. assim, não. Mas eu, para fazer as contas, digo assim: posso gastar 1000 euros por mês para arrendar esta casa? Não é? Tu já vais perceber que ser senhoria é um pesadelo. Sim, era isso que eu ia dizer. Da perspectiva do Eu arrendatário... posso fazer aqui as contas de quanto é que tu tinhas que arrendar esta casa para ter o mínimo de senso económico. Pronto, era esse raciocínio que eu estava a tentar fazer. Isso parece-me, não é básico, mas linear. Ok, uma renda seria 999, como tu viste, não é? Agora, será que é justo? Se calhar estávamos aqui a dizer que sim, é justo. Agora vamos pôr na perspectiva do senhorio e se calhar ele vai dizer... Nós depois podemos falar, mas eles arrendam este valor. Sim. A pessoa, se arrendar 1000 euros, pensa assim, repara, porque isto é o raciocínio das pessoas, tens de concordar comigo. A pessoa pensa assim: eu pago 1000 euros ao banco. Se eu arrendar por 1000 euros, eu estou a ganhar dinheiro, Sim. porque eu estou a pagar para mim. As pessoas não pensam isto. Pensam. Eu uma vez, há muito tempo, quando era pessoa normal, não é? Normal no sentido económico, o meu apartamento custava 440 mil euros e a minha senhoria pagava 570 euros. E eu dizia assim: fogo, pagam-me para viver aqui. Eu dizia, isto é uma maravilha. Eu tive situações onde arrendei um apartamento na praia e eu pagava 1200 euros por um apartamento. E vou ver o edifício de baixo, que era da mesma senhoria, o andar de baixo, ela diz-me: você quanto é que quer vender, quanto é que é por isto? Que era metade do meu. Eu quero 330 mil euros. E eu, pronto, não sei quanto é que era. Sei que eu lhe disse assim: eu com esse valor que você me pede, eu meto no banco, o juro que eu recebo dá para pagar o de cima, que tem o dobro do tamanho. E a pessoa ficou assim muito admirada a olhar para mim. Porque as pessoas, quando são donas as pessoas, eu não sei como é que funciona, não percebo. Em Portugal acontece isto, nos Estados Unidos não acontece, se for empresas grandes, mas pessoas pequenas também acontece. O pessoal tem uma sensação de propriedade e olha para as coisas de propriedade de uma forma diferente quando vai arrendar. Está disposta a ter um resultado negativo na renda só pela ilusão de dizer que a casa é dela. Nós não somos donos de nada, porque nós vamos morrer. Nós somos utilizadores de coisas, não é? Ponto final. Sim, mas eu acho que eu concordo contigo, mas eu acho que também tem muito, certamente não será toda a gente, mas eu acho que tem muito. Por exemplo, estas contas que estás aqui a fazer, Ninguém faz. pronto, era aí que eu queria chegar, não é? Eu vou fazer uma folha de Excel, vai partir todo. Olha, Vai mudar o mundo imobiliário português. Olha, eu fiz Vai ficar eu top. fiz muitas contas, mas não fiz um terço destas.
Não é? Pronto, mas Portanto, onde é que eu quero eu chegar? ainda não acabei. Mas portanto, onde é que eu quero chegar é que, mesmo da perspectiva do proprietário que vai arrendar ou não, eu acho que as pessoas não fazem este tipo de contas, não é? As pessoas Não fazem fazem, as pessoas não sabem fazer Eu vi contas, o porque não têm apartamento ali ao lado. informação, nunca lhes ensinaram. É isso. As pessoas não têm culpa. As pessoas não fazem contas. Mas isto é Mas aquela isto não é questão- tão difícil como parece. Mas isso é aquela questão da literacia financeira que é uma coisa que não existe neste país. Não existe em quase lado nenhum. Pois. E vou-te dizer uma coisa, nós estamos a viver momentos de inflação. Eu acho que vamos ter inflação durante 15 anos. Quem souber fazer contas, fica rico. Não tenho dúvidas, não tenho Acredita. Eu tive aqui uma entrevista que vou pôr no Conversas do Caralho com um argentino e ele é rico só porque sabe fazer contas. Ele não tem nenhuma empresa, não sabe fazer. A única coisa que ele sabe fazer é o que é inflação. Ele sabe o que é inflação. Percebes? E aqui é igual. É muito importante as pessoas gastarem energia nisto. Sabes o que é que eu digo às pessoas? Meu, tu tens que saber bué de contabilidade, bué de impostos, tens que saber bué de financeiro, porque essas coisas são as coisas mais importantes da tua vida. Sem dúvida. Tu não há sítio onde poupas mais dinheiro e ganhas mais dinheiro do que saber como é que fazes a tua cena dos impostos, não há sítio nenhum. Então, continuando, vamos agora ver, isto é o custo que custou 400,54€, com aquelas informações que nós dissemos. Depois temos o benefício do arrendamento. E eu posso ter aqui, se o pessoal souber deles, assim, detalhes, eu acho que de forma geral está certo. Mas eu posso, isto são tantas contas, com licença, que eu posso realmente cometer erros, mas eu acho que está certo. E depois, antes de eu publicar a lista, vou falar mesmo com. Vou analisar isto mesmo com financeiros, para termos a certeza que eu não estou a esquecer de nada, que estou a fazer as coisas direitas, e depois ponho uma lista final onde as pessoas preenchem certas coisas e dá-lhe logo o custo. É tipo mágica. Eu bocado ia dizer isso. Se eu percebesse de contas assim, ou assim como tu estás a dizer, ou como o pessoal da área financeira ou assim, eu vendia folhas de Excel para tudo. Sim. Pronto, O pessoal ia ao site e dizia assim, pá, eu quero um orçamento de casa. Eu olho para mim, olho para a minha folha de Excel do orçamento de casa dos anos todos, eu consigo saber. Tu fazes orçamento de casa? Eu não devia ter dito isto, não. Não, eu também faço. Pronto, não, tá bem. eu agora não faço. Eu quando comecei a minha vida tinha um orçamento. Eu sabia que podia gastar 20€ por mês no que eu quisesse. Eu pessoalmente, Mais nada. Eu pessoalmente vou ao ano anterior, vejo qual foi a média mensal e vejo se faz sentido Isso ainda, considerar isso essa ainda é mais correto. ou ali um acerto. Mas, Ricardo, eu não queria dizer isto ao pessoal. Eu não queria dizer isto. ajudar e partilhar a tua folha de Excel connosco para o pessoal ter acesso a essa informação. Isso foi uma coisa muito feita arcaicamente. Mas eu ajudo-te a melhorar. Se eu te ajudar a melhorar, publicamos. Está bem. Se eu te ajudar a melhorar, Tá fazemos um orçamento para as pessoas organizarem a sua vida. Vamos a isso. Vamos? E eu também vou partilhar esta folha contigo para quando quiseres comprar uma casa. Isto vai ser de graça? Outra casa? Eu gostava de pensar vais que vou comprar outra casa. tu vais mas comprar muitas casas. Esta já me deu os cabelos brancos que Isto eu tenho. dizes tu, mas depois, passado 10 anos, já estás a pensar em comprar Esperemos outra. que sim, esperemos Acredita em mim. Benefício do arrendamento: 7.530€. Isto é o imposto durante 15 anos que abates no IRS atualmente. Isto pode mudar. Rendimento do capital é os tais 125.000€, 199 que vêm dos 31.000€, 125 que tu investiste. Em vez de comprares a casa, meteste no S&P, ok? E o pessoal, se quiser saber como se mete no S&P, é fácil, depois ensino mais à frente. E eu ensino como é que se faz. Rendimento do capital este já vamos utilizar. Isto é a tal entrada que depois o dinheiro vem devolvido. Mas deixa ver se ele está ali a somar, que pode não estar. Pode não estar a somar aqui na prestação. A prestação não está a somar. Portanto, como não está a somar, estava certo. Não precisa disto aqui. Pronto. O total de custo de arrendamento são 32.000€. Não. Total disto são 32.000€. Isto é o benefício. Portanto, as ações que tu tens e o benefício do arrendamento. Cuidado, quando vendes as ações, pagavas imposto. O objetivo é nunca vender. Nunca. Usas este dinheiro já quando estás velhinho. Mas aqui estás a falar para 15 anos, não é mesmo? Para 15 anos. Certo. Mas repara, aos 15 anos tu não és obrigado a vender. Mas se quiseres comprar uma casa tens que vender. E vender vais pagar uma tributação a 28%. Sim, é uma paulada do caraças. O ideal aqui é tentar fazer... Às vezes pode compensar pedir um crédito e manter as ações. Que os bilionários dos Estados Unidos, o que é que fazem? Não vendem ações. Pedem créditos. E dão as ações. Não, e dão as ações como hipoteca. Pois era isso que eu ia dizer, como hipoteca. Porquê? Porque se eles venderem as ações têm que pagar 30%. E o crédito são 5% ou 4% ou 3%. Estás a perceber? Fica muito mais barato pedir crédito. Então tu neste caso o melhor investimento, que é uma coisa à frente, seria na mesma pedir um empréstimo à casa, mas manter as ações a crescerem. E
até ao fim da tua vida. E depois na tua reforma, vês o que fazes. Podes pegar nas ações e dizer, olha, X para o teu filho, X para o outro, pagas 0 de imposto. Lindo. Sabes? Mas continuando, resultado, o rendimento custo total foi o que eu disse, foi as prestações todas que tu pagaste ao banco, foi o teu arrendamento, 1000 euros por mês, está aqui, 999,80 cêntimos, e o custo total mensal, incrível, são 262 euros. Tu ganhaste 140 euros por mês. E tens os benefícios, tens os prejuízos que já vimos ter casa e não ter casa. Mas atenção, 140 euros por mês não é o fim do mundo, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, tu não pensas que a tua decisão é incorreta. Não. Nós estamos a falar da parte... Só vou pensar nisso quando isto acabar, né? Quando sair daqui. Tens que pensar que a vida não é só a parte financeira. A vida é muito mais do que isso. A vida é a emoção e a sensação, e é o que tu sentes confortável, é onde é que te sentes bem, percebes? Sim, é aqui uma coisa... Não, eu vivi em casas arrendadas durante 15 anos. Não sei o tempo que foi. E a minha mãe dizia, não tens onde cair morto. Eu, pá, não, mas tenho dinheiro para comprar o caixão. Eu acho que aqui uma coisa, tu disseste, é verdade, esta parte, isto é muito emocional. Não adianta. Muito emocional. E se calhar até tem mais, ou para muita gente, do que para mim. Mas é assim, Ricardo, é emocional, mas assumo que é racional. Não digam às pessoas que não faz sentido arrendar, porque isso é mentira. Financeiramente é errado comprar. É isto que eu quero que as pessoas metam na cabeça. Mas as pessoas podem comprar à vontade, porque sentem-se melhores, porque têm a sua casinha, porque não sei o que mais. Ter uma casa paga então é uma coisa maravilhosa. Dá-te um nível de segurança espetacular. Percebes? Sim, a tua perspectiva é dos números, não é? Isto Olhando para os números de um lado ou do outro, é inegável aquilo que tens ali. Outras experiências e há muitas outras coisas. Tem benefícios, tem prejuízos. Mas agora, há aqui uma coisa que eu acho que te vai interessar, que é a diferença de amortizares extra. Que eu pus aqui uma cena. Vamos imaginar que são 1000 euros. Vamos imaginar que tu daqui a 3 anos ganhas mais dinheiro, não é? Que é bastante provável. Vamos imaginar que tu dizes, vou amortizar, mas quanto queres amortizar? Por mês. Por mês? Ora bem. Nesta casa. Nesta casa? O que é que achas que seria razoável para um português? Para um português, não sei. Aquilo que eu estava a pensar para mim, aquilo que o meu Excel me dizia, seria que eu contabilizar. Bem, não sei se isto é bem pensado ou não. Aquilo que nós decidimos foi que haveria uma colocação extra de um valor e ao final dos 2 anos, porque é aquilo que nós estamos a pensar na taxa fixa dos 2 anos, pegar nesse valor somado, juntar a outras fontes que nós temos, felizmente, e vais amortizar. Assim, e aí sim amortizar. Nós tínhamos pensado num valor mensal, cada um dos seus ordenados, para além da renda, colocar isto. Mas o que é achas razoável? 100 euros, 200 euros? Por mês? Sim. Olhando para a generalidade, eu diria para 200 euros. Não é aquilo que está nos nossos planos, mas a verdade é que se queres fazer mais ou menos uma média, acho que se calhar 200. Vamos pôr 200 euros. Eu acho que é por 100 euros cada um, 10% do pessoal faz um esforço extra. Sim. Se calhar já está a ganhar mais dinheiro porque a vida melhorou. É normal. Sim. Tu ficas com mais conhecimento, evoluís na tua carreira. Se pusermos 200 euros, o que é que acontece? Acontece que amortizas mais rápido a casa. E aparece aqui 36 mil euros de amortização passado 15 anos. E então tens uma poupança também de impostos por causa disso, que eu coloquei aqui, não é? Que é poupança extra de juros e juros. Tem aqui uma fórmula que eu fiz, quase 100% que ela está correta, depois confirmo com mais exatidão. Significa que na realidade tu desembolsaste 400 mil euros, mais até, mais do que tinhas, mas também vais receber o benefício da amortização. Está aqui, deixa-me só ver uma coisa. Vendo a casa 363, o benefício da amortização, resultado líquido e amortização está a aparecer aqui. Mas ela tem que aparecer no outro lado também. Tem que aparecer, porque se eu pago aqui 36 mil, na venda tenho que pagar, está aqui. O pagamento do empréstimo final também reduziu, estás a ver? Para 109. Que é o que faz sentido, não é? Portanto, desembolsaste na realidade o mesmo, não é? Tinha que ser o mesmo. Vou tirar aqui 0. Porque ele não está a somar. Não, tem aqui o problema aqui, falta isto. Eu vi logo. Já viste como eu tenho olho peixe na merda? Não falha, meu. Este pessoal pensa que me engana. Aqui. 435 mil euros, tenho que dar o mesmo valor. Isto é balanço. Como é que dizem os contabilistas? Não sei como é que se diz. Os contabilistas dizem que tem lá a ver e o ver, lá o que é que é.
Pronto, venda da casa 36 mil, tens estes benefícios, ou seja, imagina, por amortizares 200 euros por mês, poupaste 14 mil euros em impostos e seguros e merda assim, incrível. Uma coisa muito interessante. Resultado líquido, a casa baixou para 326 euros de custo. Curiosamente, deixa eu ver se isto está a fazer conta direita. Está 326. O que eu acho, a casa custava 400 euros, não é? Era 404, alguma coisa assim. É. Mas já reparaste, 404, amortizaste 200 euros por mês e só desceu para 326. É chunga, Sim. não é? Ok. No caso de investir tu estás a ganhar 83 euros por mês. A diferença ficou maior. Chama-se a cena do empréstimo, a cena de ter, estás a rentabilizar, as contas, é assim, meu. É mágica. Percebes? Por isso é que é muito importante nós fazermos as contas até ao fim. Ou seja, tu tens um resultado líquido positivo. Tu, na realidade, no fim, ganhaste 83 euros por mês, que é uma diferença grande para aqui, 326, ou seja, são mais 400 euros por mês, não é? Claro que tens todos os prejuízos e benefícios. Mas, por exemplo, vamos imaginar, também há muitas coisas intermédias pelo caminho que se podem fazer. Isto pressupõe que tu arranjas uma casa igual ao mesmo valor, porque eu acho que é razoável porque as pessoas arrendam, as pessoas não pensam muito e elas vais sempre encontrar um senhorio que te vai arrendar o mesmo preço que custa. Acredita? Porque ele não vai ter esta folha de Excel. Não, exatamente. Ele não vai ter, ele vai dizer 1000 euros, eu pago 1000 euros de préstimo, bota. O meu primeiro senhorio fez umas contas numa folha de papel, estás a ver aquelas sebentas antigas? Exato. Mas isto é verdade. E que ele tinha o lápis aqui na orelha, Sim, tirava aquilo lá e disse: pai, tal, podes comprar uma máquina de lavar porque aquela variou, vai lá buscar. Dizia, mas a máquina de lavar só pode ter, olha, fez aquilo numa sebenta, mas a máquina de lavar só pode custar X. Ninguém lhe tirou. Mas tu não estiveres a falar em percentagens, se não estiveres a falar em juros, compostos, se tu não estiveres a falar em muitas coisas que este negócio tem de complexidade, a conta de Merciro funciona. Eu comprei a 10, vendo a 20, está resolvido, ganhei a 10. Não há aquela coisa. Agora, quando se mete nestes números e em funções deste tipo, as coisas mudam. Mas há muitas coisas intermédias que tu podes fazer. Tu podes na mesma comprar a casa e em vez de amortizar, tu podes meter o dinheiro a render. Pois. Percebes? Sim. Ou seja, dá para ter uma coisa intermédia. Sim, dá para... eu realmente eu pensei nisso, porque no outro dia não tenho vindo a pensar sobre isso. Porque, o que eu te mostrei aqui é, só para te interromper, eu aqui não tenho essa função, mas eu posso colocar depois essa função, onde, por exemplo, não amortizarmos a casa, não é? Portanto, a casa vai custar o mesmo valor, mas o benefício que tens de ter investido em vez de ter amortizado, sim, paga-te grandemente o valor da casa. era isso que eu estava a dizer. É o exercício que me falta fazer, porque pensava assim, bem, ok, a primeira coisa que vem à cabeça, quer dizer, não sei, eu falo por mim, é vou amortizar isto e, se Deus quiser, em vez de 30... Repara, mas é a primeira coisa que vem à cabeça, não é? Se calhar há pessoal que não pensa se querem amortizar a casa, não sei. Sim, mas mas estou a dizer, bem à cabeça, que é assim, eu tenho uma dívida, o melhor é pagar a dívida. Pagar rápido. Porque o pessoal depois pensa assim, porque ponho o dinheiro no banco ele pode desaparecer. Comprar ações não é comprar o dinheiro no banco. Pois é isso. É diferente, é mais seguro que ter o dinheiro no banco. Mas eu não sei se as pessoas fazem esse exercício. As pessoas se calhar têm medo das ações, pensam que as ações é coisas que deixem muito, porque vão sempre ver, como elas não conseguem não ver o valor das ações, sim, elas chegam lá e um dia está menos 30% e dizem isto não está a resolver, isto não está a funcionar. Porque não é assim, as ações é muitos anos. Quantos mais anos passarem, ações boas, não é? Que ações de Portugal. Pois é isso que eu ia dizer. Isso é só merda. Quem pensa nas ações vai pensar nas da Galp, vai pensar nas da... Não. Só existe um sítio. Estados Unidos da América. Não é nada. O resto é tudo tentar. É tudo tentativa. Percebes? Estados Unidos da América, que é uma economia absolutamente diferente, e estes valores que eu disse é só nos Estados Unidos da América, não é mais lado nenhum. Então tu ficas a ser sócio de uma coisa que está na América, não tem problema nenhum. O sítio mais potente do mundo, são um império, mandam em tudo. É a minha opinião. O meu investimento pode ser. É o que eu penso, é o que eu acredito. Não quer dizer que esteja certo. Eu fiz as contas que eu fiz aqui, não foi no que eu acredito, foi na história. E eu não consigo garantir que a história vai ser igual. Claro. Ok? Isto foi a história dos últimos 100 anos, mas o futuro pode ser diferente. A vida é assim. Mas eu acho que para fazer contas de Excel, para eu poder afirmar que não faz sentido comprar uma casa em relação ao arrendamento, tem que ser baseado na história, não tem que ser baseado no que penso que vai acontecer. Exato, sim. Essa já é uma perspectiva pessoal. Pessoal, exatamente. E agora lanço-te o desafio, quer dizer, eu acho que estas contas estão incríveis. Se calhar pensar, outras núpcias, como se costuma dizer. Se calhar pensar então o que é que compensa mais? Eu amortizar ou eu investir? Não tenho certeza que é investir, mas eu faço as contas. Eu faço o Excel,
e tu ajudas-me com o Excel do orçamento da casa. Quando tu vis o Excel do orçamento da casa, vais dizer, é isto, pá. Não, eu vi o teu orçamento, o teu Excel que tu fizeste estava incrível. Isto não é preciso ser ciência quântica. Não, claro. É preciso ser uma cena que funciona, não é? Sim. Não, eu acho que era engraçado e se tu vais efetivamente partilhar isto e eu estou-me a pôr do lado de quem está a passar por isso e quem se calhar agradecia ao conteúdo, não é? Eu disse, eu passei a ouvir podcasts e ler coisas que nunca pensei ler, porque durante, sei lá, 15 anos da minha vida, como tu sabes, se calhar eu faço um paralelo, arrendar foi a melhor decisão que eu tive. Espera, agora, se calhar... arrendar foi a melhor decisão do que tive, depende. Onde é que meteste o dinheiro? Sim, está bem. Porque se não meteste o dinheiro em lado nenhum... Não, numa perspectiva de que durante um certo período da minha vida não fazia sentido comprar porque eu não tinha condições. Sozinho não tinha condições. Lógico. A partir do momento em que estou com alguém e penso nisso, a minha situação é um bocado particular porque a minha mulher teve muito tempo fora. Sim. Então não fazia sentido isso. Claro. Agora, claro, pensa, se tivesse pensado isto há 10 anos atrás, se calhar não vais concordar, mas se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, já tinha pago uma boa parte da casa com taxas de juros negativas e tal, se calhar tinha feito mais sentido. Mas as coisas são como são, não é? A altura ideal nunca existe. Sim, taxas negativas, valorização da casa, correu bem. Foi um momento muito específico da economia mundial. Exatamente. E estamos a pagar o preço por causa disso, não é? Ou seja, free money, depois tudo fica caro. E ainda não acabou, ainda há muita coisa para resolver. A questão é, nós nos investimentos não podemos olhar assim. Passa muitos anos, como é que se diz? Passa muita oportunidade em muitos momentos diferentes. Eu acho que o mais importante que tu tens a ganhar é realmente investir em ti, em aprenderes, desenvolveres a tua capacidade, organizares a tua vida e mais que tudo, desenvolveres as tuas competências profissionais, porque daí é que vêm os teus recursos. Isso é que é o mais importante. Tu vais ver que se te concentrares absolutamente em desenvolver as tuas capacidades profissionais, vai ser muito mais fácil a outra parte, porque entre mais caixa. É uma consequência natural. Eu sempre disse o quê? Eu sempre disse assim: só há uma coisa mais importante que poupar dinheiro. Trabalhar. É ganhar dinheiro. Eu sei que era trabalhar. mas é trabalhar. Sim, é verdade, que ganhas dinheiro. É verdade. Mas eu sempre disse assim: há duas coisas giras. Outra coisa que eu dizia é assim: só uma forma de proteger definitivamente o teu capital é gastá-lo. Porque o capital está numa casa, acontece um terremoto. Diz uma coisa: se acontecer um terremoto em Portugal e forem 50 mil casas com a vida, não vai ser a seguradora. Achas que a seguradora vai pagar alguma coisa? Nem o Estado, ninguém vai pagar, vai ficar tudo arrebentado porque ninguém tem dinheiro. Ou seja, isto é tudo muito. Não há nada na vida que seja seguro e nós temos que assumir isto. Temos que assumir a vida como ela é. Nós temos estes planos, eu e tu, e se calhar vamos hoje morrer. E vamos é isso. ter que gastar dinheiro no caixão. Mas portanto, assim a vida é assim. Fica aqui a ideia, fica aqui a minha explicação. Se houver alguém que acha que as minhas contas estão realmente más e que eu sou muito incompetente a fazer isso, pode ser, porque eu sou meio burro, não tenho dúvidas nenhumas, pode pôr nos comentários, eu vou ler os comentários todos. Solicitações, coisas que as pessoas gostavam de ter nesta folha de Excel, que depois nós vamos pô-la como deve ser e partilhar, para as pessoas colocarem mesmo as informações certinhas. Posso fazer uma mais básica e uma que já tem mesmo as simulações do banco, para as pessoas porem mesmo as simulações e ser concreto. Esta folha, a única coisa que te diz é ao valor da prestação, se fica mais barato ou mais caro, não é? Mas, por exemplo, nós poderíamos fazer uma coisa que é assim: eu podia ser aqui e ver a estimativa de que eu provavelmente podia gastar mais dinheiro em renda, não é? Mas eu vou tentar pôr ali 400 euros, não é? Para pôr aqui 400 euros, vou meter aqui 400 euros, não é? Ou seja, este resultado líquido tem que dar 400 euros. Vou aumentar aqui, vou pôr aqui 220, pronto, já de mais 200, isto é 20 mil, 200, 210, 210. Isto tem sempre a questão da entrada, não esquecer, ok? Tem sempre aqui, em vez de usas o dinheiro da entrada para pôr na SNP. Fogo. É sim a diferença. 205? É 205. 205 a dividir por 180. Ou seja, para ficar ela por ela, uma casa podes arrendar por 1140 euros. Agora reparem que se tu arrendasses por este valor que estava aqui antes,
Já reparam que uma vida de senhoria chunga? Que é, tu arrendas a casa ao valor da prestação, não é? Arrendas a casa ao valor da prestação, que é aqui os 179, a rentabilidade já é negativa. Se pagares o imposto ao Estado, ainda mais negativa fica. Sim, exato. Isto é uma Tens de luta, contar com isso. é lixado. Ou seja, quase que tens que acertar no momento certo onde compras e no momento certo onde vendes, porque se não acertares estás desgraçado. Claro que há sempre gente com especuladora que consegue saber quando é que se compra uma casa bem, quando é que se vende uma casa bem, mas aqui eu tenho que falar em valores homogéneos do mercado, não é? Ou seja, se tu comprares no momento A e vendes no momento B, uma casa média, vamos chamar assim. Fica aqui, Ricardo, obrigado. Alguma pergunta, Miguel? Ui, espera, esqueci-me de dizer que tinhas que fazer as perguntas. Eu só tenho uma para fazer. Então faz uma. Não, a minha pergunta, e eu acho que quem estiver a ouvir vai gostar de saber isso, é perceber a tua opinião sobre a taxa fixa e a taxa variável. Pois. O que é que tu achas disso? Okay. Claro que esta é a pergunta para 1 milhão de euros, como se costuma dizer, não é? Porque... Não é, é como a pergunta do seguro. É simples. Eu explico-te. O mundo funciona a variável. O mundo é variável. Não existe fixo no mundo. Portanto, o mercado do mundo está a variar. Euribor pode ser 4, pode ser 5, é consoante o que acontecer na economia. Tu, para teres uma taxa fixa, alguém vai ter que arriscar para ter uma taxa fixa. Então, essa pessoa, para se arriscar, vai exigir um prémio, um pagamento. Não é? Porque é assim, ela vai dizer, ok, dou-te esta taxa fixa Y, mas tu vais ter que me dar um benefício momentaneamente agora. Vamos imaginar, normalmente a taxa fixa é mais cara que a taxa variável, normalmente. Sim. Mas tu olhas hoje para as taxas e dizes assim, não, a taxa fixa é mais barata. Curioso. Como é que é possível? Porque a curva está invertida, ou seja, chama-se yield curve. Ela está invertida, está tudo virado de pernas para o ar. E então, os investidores do momento acham que o dinheiro está muito caro, mas eles acham que vem uma crise muito grande e o dinheiro vai ficar muito mais barato à frente. Então, tu podes assistir, se eles tiverem razão, tu vais ver a taxa a ir de 4% para 0% em 12 meses. Se eles não tiverem razão, a taxa vai ficar alta e tu vais ter o benefício de não ter que pagar. Na realidade tu estás sempre a pagar um extra por esse fenómeno. Agora, tu tens de pensar que é um seguro, taxa fixa é um seguro. Tu dizes assim, eu quero estar descansadinho. Ela já está alta, não é? Sim. Mas a fixa é mais baixa, não é? Neste momento é ligeiramente Qual é a mais diferença? baixa. É pouco a diferença? Depende um bocado do banco. Eu posso dizer que a Euribor a 6 meses neste momento está nos 3,70 e qualquer coisa, ou assim, algo do género. E tu tens taxas fixas, depende muito dos bancos e dos períodos. Eu vi desde 3,79, que é ligeiramente mais alta que a Euribor, mas depois não leva ao spread. Quanto mais o período, mais prémio tu tens que pagar, Exatamente. porque há mais risco do outro lado. Ou seja, há bancos a propor entre os 3,79 e diz assim, ok, mas é mais alta que a Euribor. É um facto, mas não junta ao spread. Não é? Isso logo aí faz ser mais vantajoso. Para ti não te importa nada disso. Sim. Mas o que te importa é quanto é que eu vou pagar. Sim. Neste caso tens que olhar para esta aqui. Qual vai ser a minha TAN? Se eles não puserem comissões na mudança. Sim. Não é? Qual é a minha TAN? Qual é a minha TAN agora? Que a tua TAN neste momento invariável é a Euribor mais o spread. Certo. E tu tens que ver qual é que vai ser a minha TAN sendo fixa. Isso é a única coisa que te importa. Sim, estava a dizer que existe desde os... Ou eu encontrei, não sei, também existe desde os 3,79 aos 3,2, aos 2,7, por exemplo. Inclusive tens bancos, ou tens um 2,7 banco... já tem que ser, se calhar, muito mais anos. O curioso dessa 2,7 é que não era. É quanto tempo é? Era há 2 anos. 2 anos. Pagavas 2,7 2 anos? Sim. Ou seja, mais barata? Estranho. Devem ter encontrado, porque aquilo está no mercado e os bancos compram. Eu confesso para depois vender, para depois comercializar. Eu confesso que não explorei. Está a mudar tanto. Não explorei essa proposta e não te consigo responder. Mas tem uma pessoa próxima que explorou do mesmo banco a 1,2. Taxa fixa? Sim. Durante 1 ano só. A questão é, ele não conseguiu ainda resposta para a aprovação. Não faz sentido. Não. Não estranho, pode ser. não é? Não pode ser porque, repara, porque é que o banco te vai exigir 1,2 de pagamento de taxa fixa, não é? Porque é que ele te vai exigir 1,2 quando... Ou seja, ele não exige porque ele é um intermediário. Mas a realidade é, se tu podes meter o dinheiro no banco a render 4%.
O banco vende o teu crédito, de certa forma, entre aspas, vende a tua rentabilidade. Tu estás a pagar 5 e o banco vai ao mercado e diz assim: olha, eu vendo por 4,5. Ele fica com um spread de 50%. Alguém quer? Para ele diminuir o risco dele. Exato. Também para ele também tem, ou seja, para fazem os seus negócios de coisa. A questão é, aqui é igual, tipo, nós, mesmo que a Euribor está a 4%, tu tens a expectativa que o Euribor baixe para menos de 1,2 em 12 meses? Pode acontecer, mas é alguém que está a arriscar muito. Sim. Não, eu achei essa proposta muito estranha. E a pessoa em causa dizia: pá, eu estou a investigar, estou a tentar, porque realmente isso dava uma poupança de quase 4.000 euros num ano. Dava. Mas às vezes tu... Já passaram 2 meses e ainda não conseguiu a aprovação do crédito. É porque não vai conseguir, pelo menos. A questão é tudo uma questão também de oportunidade. O mercado está sempre a mudar. É uma questão de oportunidade. E, por exemplo, não tem que ser com o banco. Claro que isto é... Tu podes fazer um swap em qualquer sítio. Ou seja, claro que, pronto, como é que é dizer? Estão instrumentos financeiros muito complicados para as pessoas, claro. As pessoas não fazem cenas. As pessoas só devem fazer este raciocínio. Tem a taxa fixa, dá-me esta prestação. Eu sinto-me mais confortável em ter esta prestação estável assim, ou prefiro pagar um bocadinho mais, porque ela ainda pode também subir. Mas eu não acho provável, sou sincero, mas pode. E tu dizes: eu não estou disposto para subir mais, eu quero acabar com isto neste valor. Pode ser, percebes? Ou eu quero me expor à possibilidade dela descer, então não faço nada. Estás a perceber? Sim, acho que depende também um bocado do perfil da pessoa, não é? E da tua condição económica, claro. Das tuas responsabilidades. Tu tens que olhar para a taxa e pensar: isto é um seguro. É um seguro que eu vou pagar. Não há dúvidas que é um seguro que vais pagar. Mas pode compensar, como os seguros muitas vezes quando tens um acidente ficam baratos. Exatamente, é? exatamente. Aqui é igual. O acidente neste caso é flutuações muito grandes da taxa. E aqui depois há muita questão. Depois, se tiveres uma visão da realidade do futuro, podes adaptar a tua estrutura de investimento a essa realidade. Mas isto já são coisas ainda mais complicadas, mais pesadas. Eu acho que isto já é suficientemente fixe. Na realidade não é muito complexo, mas quando vês a primeira vez parece. E discordo um bocadinho de ti. Olha que eu acho que isto é complexo. Para o utilizador comum ou para o português comum isto é complexo. Sim, pode ser. Agora, se perguntas obviamente quantos portugueses analisam isso de forma complexa, isso já é diferente. Acho que a maior parte não analisa de forma complexa. Quanto é que eu vou pagar? São contas merceeiro também. Não é? Repara aqui, eu pego no bloco de notas e meto a ver. Desembolso, entrada de banco, desembolso, prestação, não é? Parece e deste lado ponho recebimentos. Parece-me uma mercearia muito bem gerida. Não, mas é uma mercearia. E tu dizes, resultado líquido. X, eu ganhei isto, maravilha. Isto custou-me isto. Neste caso não é resultado aqui a palavra. Eu é que gosto muito da palavra resultado. Custo. Isto é custo líquido. Custo líquido. Aqui, por exemplo, quando fica negativo, olha, aqui já está, custo líquido. Aqui está, custo líquido. Depois ponho isto tudo direitinho. Fica aqui. Depois vamos falar sobre essa lista do orçamento, não é? Vamos a isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Pronto, mais uma vez, se o pessoal tiver dúvidas, metem nos comentários, perguntas. Normalmente eu não respondo nos comentários, mas acho que aqui é uma coisa interessante. Eu posso gastar algum tempo a responder às pessoas, perguntas que sejam mais imediatas, outras que não são imediatas. Eu depois posso fazer um vídeo extra e explicar essas coisas. Eu acho que isto é muito importante para as pessoas, é capaz de ajudar mesmo a vida das pessoas, pelo menos para não terem ansiedade que eu tenho que comprar já, que eu vou morrer. Não, calma, não há pressa. E também, depois, se quiserem saber como é que se investe dinheiro e tudo, faço isto tudo de graça. Mike Billions a fazer serviço público neste momento. Obrigado. Obrigado.